Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, todos que estão aqui conosco nesta tarde de segunda-feira, feriado, 1º de maio de 2023. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã, vocês que nos acompanham, você que está aqui pela primeira vez. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui felizes, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado vitória. Já vencemos o mês de abril, estamos iniciando o mês de maio e vamos vencer o mês em nome do Senhor Jesus. Vai ter luta, vai ter desafios, mas com certeza vai ter bênção. Vai ter muitas bênçãos nesse mês. Eu já quero profetizar toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o nosso Deus possa te abençoar grandemente a sua vida em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui para juntos meditarmos uma porção da palavra do Senhor e também daqui a pouquinho fazer a oração da fé. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são a nossa família. E como o tempo está passando, hein, irmãos? Irmãs, como o tempo está passando rápido. Eu já estou em maio. Nossa, esses dias foi o Natal. Já estamos em maio, no mês 5. Daqui a uns dias, Natal novamente. Como o tempo está passando rápido, né? Estamos vendo os dias passando, né? Muito rápido. Você acorda, daqui a pouquinho já é meio-dia, daqui a pouquinho já está na hora de dormir novamente. Mas no meio desta correria, né? Desse tempo passando rápido, você tem parado para ouvir a palavra de Deus, você tem dado uma paradinha para orar. Então isso é muito importante, mesmo no meio desta, né, correria, o tempo está passando rápido, não podemos deixar de buscar o nosso Senhor. Se nós nos intertermos, a vida tem tantas coisas para nos interter, que se nós não vigiarmos, nós passamos o dia sem orar, passamos o dia sem ler a Bíblia, passa o dia sem, ao menos, falar obrigado, Senhor. Tão rápido que passa. E é desafios, né? É família, é trabalho, é tantas coisas para nós corrermos atrás, preocuparmos e fazermos, que se nós não tomar cuidado, nós esquecemos, né, das coisas de Deus. E não podemos, irmãos. É o mais importante na nossa vida. É estarmos ligados em Deus, buscando as coisas de Deus, esperando e descansando no Senhor. Por isso estamos aqui nesta tarde, né, juntos, para meditarmos agora na palavra do Senhor e fazermos a oração. Mateus capítulo 4 vai falar da tentação de Jesus. É um ponto que nós precisamos observar como o inimigo das nossas almas, ele age. Aqui é um exemplo, o próprio Jesus, filho de Deus, sendo tentado pelo Satanás. Se ele tentou Jesus, ele não vai tentar a mim e você? Com certeza. Mas aqui está o exemplo, Jesus foi tentado, mas Jesus venceu ele. Então eu e você podemos vencer também, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. E também somos cheios do Espírito Santo. Se nós, aqui tem a orientação para nós, quando formos tentados, como nós devemos agir. E uma coisa, irmãos, que nós devemos observar aqui sobre a tentação, a Bíblia nos diz que Jesus, pelo Espírito, ao deserto, ele foi conduzido ao Espírito, ao deserto. Está em maiúsculo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, levou Jesus para ser tentado pelo diabo. É uma prova que Jesus passou, e nós passamos, né, por esta prova também. Não igual ao grau que Jesus passou, porque vamos ver que Jesus aqui estava em jejum 40 dias, o diabo ali tentando ele, mandando ele transformar pedra em pães e tantas coisas, mas o inimigo, sei que ele nos tenta também. Ele não desiste, ele vai nos tentar até o dia que nós partirmos para o céu, ou até o dia que Jesus buscar a igreja, arrebatar a igreja, aí sim, nunca mais ele vai nos tentar. Mas aqui Jesus, preparando para o seu ministério,
Ele foi levado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito, ao deserto. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então ele teve um jejum de alimento. Jesus não jejuou de água. Porque como uma pessoa vai viver 40 dias sem beber água? Não tem jeito. A não ser um jejum especial que o próprio Deus sustenta a pessoa. Só se for um jejum milagroso, que Jesus não usou seu poder de Deus para fazer o jejum. A gente vê que Moisés passou 40 dias sem beber e sem comer. Duas vezes, ele passou 80 dias. Não em sequência, mas ele passou 40, passou mais um pouquinho, mais 40. Mas ele estava ali no monte, junto com Deus, era Deus que sustentava ele. Foi um jejum sobrenatural que Moisés fez. Sem água e sem alimento. Duas vezes. Ali quando ele foi receber as tábuas da lei. Aqui Jesus também fez um jejum sobrenatural, 40 dias. Sem comer, homem nenhum resiste. Num deserto ainda. Mas a Bíblia fala, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. A Bíblia não fala, teve sede. Teve fome. Então ele fez um jejum de alimentos. Já é um jejum sobrenatural. E o tentador, que é o diabo, chegou para tentar Jesus depois desses 40 dias de jejum. E começou. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, se a gente observar, irmãos, Satanás, olha, se você não fazer isso, você vai para o inferno. Olha, eu sou o diabo, eu vou te levar para o inferno. O Satanás, irmão, ele nunca apresenta sendo o mal. Nunca. Já observou que ele só oferece coisas boas? Já observou que como ele é enganador? Você viu que quando ele se apresentou para os nossos pais, lá no início, Adão e Eva, a fruta está ali, olha que fruta bonita, pode comer, vocês não vão... Ele nunca vai falar o mal. Não, se você comer, o pecado vai entrar no mundo e esse pecado vai expandir. Não, ele só mostra o lado bom. E aqui não foi diferente com Jesus. Jesus, 40 dias de jejum, sem comer nada, com fome. Ele vem, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus tinha poder para fazer isso? Tinha. Mas não podia. Ele estava sendo provado como homem. Ele não podia fazer isso. Mas o diabo vem com a tentação, faça isso. E assim também é conosco. Ele não vem apresentando uma coisa mal. Não. Não tem problema você cobiçar a mulher ali, não. Não tem problema você trair sua esposa, não. Pode trair a moça novinha, mulher bonita, novinha. Faça isso, mulher também, ela que homem bonito. Não tem problema. É sempre assim, ele apresenta uma coisa boa. Ele nunca apresenta uma coisa mal para nós. Já observou? Sempre ele apresenta uma coisa boa, porque ele é enganador. Ele quer nos enganar. E aqui Jesus usa a palavra, e disse Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele usou a palavra para repreender, para vencer aquela tentação. Ele com fome, como homem. Imagina a fome, 40 dias sem comer. E Satanás vem e fala, transforma essa pedra em pão, usa aí o seu poder, usa aí, não tem problema, transforma essa pedra em pão e fique satisfeito. Por que você está passando fome? E assim é o inimigo na nossa vida. Por que você está sofrendo? Por que você não deixou todo mundo para servir a Deus? Não vale a pena, é assim que ele faz. Por que você está sofrendo aí, servindo a Deus, negando a si mesmo? Você não bebe, você não fuma, você não prostitui, você não mente. Você abandonou seus amigos da farra, você abandonou as noitadas. Por que você está fazendo isso? Não precisa disso, não. Deus é bom, Deus não vai condenar ninguém, não. Deus não vai lançar ninguém no inferno. Deus é Pai e Ele usa até o nome de Deus para tapiar, irmão, para nos enganar. Usa falsos profetas. Não, vem para cá, você pode... Aqui na minha igreja, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Aqui não tem problema, não. Lá o povo é muito tradicional, lá o povo é cheio de costume. Aqui não, vem para cá. Aqui você pode fazer a obra, pode cantar desse jeito, você pode orar para os outros no vício, você pode fazer...
Você entendeu? Facilita. O inimigo trabalha desse jeito, irmãos. Não foi assim lá no Éden? Ah, vocês vão comer a fruta e vocês vão morrer, não. Mas morreu espiritualmente. Morreu sim. Ele distorce a palavra. Satanás conhece, mas ele distorce. Assim também ele usa muitas pessoas, tem os seus agentes, que falam no nome de Deus, mas distorce a palavra. O diabo ele é especialista em distorcer a palavra de Deus. Porque se ele vir, né, apresentando toda a maldade, se não falar no nome de Deus, se não usar termos que está na Bíblia Sagrada, as pessoas vão desconfiar aí. A pessoa vai falar, não, isso é o diabo. Se ele chegar, se você estiver me obedecendo, você vai para o inferno. Se ele chegar e falar isso para você, para qualquer um de nós, ninguém vai obedecer ele. Ó, se você fazer isso, você vai ser condenado. Ele não faz isso. Ele não vai falar a verdade. Ele é mentiroso, enganador. Ele vai nos levar pela sutileza, pelo engano, desviando pouco a pouco da sã doutrina. Olha, Jesus, se você está passando fome por quê? Você está aí 40 dias sem comer e você tem poder, se você é o Cristo, transforma essas pedras em pães e come aí, ó. Está passando fome aí, sofrendo à toa. Ele finge que quer tirar o nosso sofrimento. Ele fez isso com Cristo. Ele vem até nós para querer tirar o nosso sofrimento carnal, físico, mas com mentira e com engano. Muitas das vezes tem muitos agentes deles que fazem aí trabalhos e pessoas ficam curadas. E ele mesmo é o autor disso. Mas ele tira uma enfermidade menor e põe uma outra pior que vai desencadear daqui a uns tempos. Por exemplo, ele tira um caroço, faz um engano dele, tirando um caroço, por exemplo, um caroço na mama de uma mulher, aí depois de uns tempos a mulher vai manifestar com um câncer no útero, ou um câncer na mama. É assim que ele faz. É assim, ele é enganador. E ele sabe que nós, os seres humanos, nós não queremos sofrer. Nós não queremos ser provados. Nós não queremos passar pelo crivo do evangelho. Aí ele vem com propostas mais fáceis. Não tem problema não. Está todo mundo fazendo. Está todo mundo usando. Está todo mundo fazendo. Não tem problema você fazer não. Está todo mundo fazendo. Vai todo mundo se perdendo. Assim que ele vem com as propostas. Você fazer vai ser só mais um. O que tem? Todo mundo faz. Faz você também. Isso é a proposta do diabo, irmãos. Ele é enganador. E ele não vem te mostrando mal. Ele vem te mostrando salvação, vem te mostrando alívio. Não sai dessa situação. Você que é cristão, você não pode sofrer. Você não pode ter enfermidade, você tem que estar por cima, você não pode estar por baixo. É assim que é a voz dele. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o nosso Senhor sofrendo, que é o nosso Jesus. Sofreu, viu? Nós vemos os apóstolos sofrendo. Aí Satanás vem nos dias de hoje, fala, você não pode sofrer. Você não pode sofrer, você tem de exigir de Deus. Ele quer que você fique contra Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo falando uma das suas cartas, no 2 Coríntios, falando que ele tinha um espinho na carne. Ele vivia sofrendo, irmãos. Nós vemos ele aconselhando a Timóteo, que era o seu filho na fé, toma um pouquinho aí, né, de um vinhozinho, por causa de suas frequentes enfermidades no estômago. Que é isso? Timóteo, uma benção, filho na fé de Paulo e não foi curado? Não foi. Aí o diabo vem, você não pode sofrer, você não pode perder, você tem de estar por cima, você tem que vencer, você não pode ter derrota, você não pode sofrer nenhuma gripezinha, senão Deus não está com você. Aí o que ele quer fazer com isso? Ele quer dizer que o seu Deus não está te ouvindo. Ele quer que você guarde, você se alimente, que o seu Deus não tem poder para curar. E assim vai. Você entendeu como é que ele trabalha? Pondo dúvida no nosso coração. Ele sabe que o homem, o ser humano, não gosta de sofrer. Lógico, ninguém gosta. Mas ele vem com as suas mentiras, com os seus enganos, dizendo
que você, que é um servo de Deus, não pode sofrer nada. Senão Deus não está com você, senão você não está fazendo nada. Ele quer de qualquer maneira obstruir a sua fé, a sua confiança em Deus. É isso que ele trabalha. Ele não vem te propondo coisa ruim. Não, ele vem te propondo coisa boa, mas distorcido, para levar você ao engano, talvez até blasfemar contra Deus, se voltar contra Deus. Esse é o plano dele, irmãos. Nós vemos aqui ele oferecendo para Jesus, depois que ele tentou sobre o alimento, falou para Jesus transformar as pedras em pães, e Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou ele a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo. Ele disse, se tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo. Olha só o tipo de tentação. Se tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito. Olha só, ele usando a Bíblia, irmãos. O diabo usa a palavra. Os seus agentes que estão por aí usam a palavra também. Distorcida, como eu falei. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Usando a palavra, distorcendo, usando parte do Salmo 91. Mas Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está vendo o tanto que é importante, irmãos? Nós pedimos a Deus sabedoria, graça, para interpretar a Bíblia direito, porque o diabo e os seus agentes, ele usa a palavra distorcida para você perecer. Porque a palavra está dizendo isso, você pode fazer, você tem que ser, mas tudo distorcido, fora do texto, fora do contexto. Porque a Bíblia foi escrita para os judeus, tem parte que é para os gentios, tem parte que é para a igreja. Entendeu? E não. Aí o inimigo, ele usa os seus agentes, distorcendo a palavra, né, a palavra de Deus, que aí deixa de ser a palavra de Deus, porque está distorcida. Aqui ele tentou. Ué, Jesus, pula daqui de cima. Pula aqui do pináculo do templo, desse lugar alto, pula daqui. Porque está escrito no Salmo 91, que ele te guardará, dará ordem aos seus anjos, para te tomar nas mãos e nunca tropeça em alguma pedra. Distorcendo a palavra, irmãos. Então o inimigo vai chegar até nós com propostas indecentes e muitas das vezes usando a palavra de Deus distorcida. Satanás é um péssimo exegeta da Bíblia. Lógico que faz por querer. Então, se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós vamos tentar a Deus e vamos sofrer. Porque Jesus respondeu, está escrito também, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Não podemos tentar a Deus. E é o que ele quer que nós façamos, que nós tentamos a Deus. Então ele vai vir apresentar para você coisas boas, para tentar te tirar do sofrimento. Olha, você é um cristão, por que você está sofrendo? Sua família não está bem, você está desempregado, você está passando por dificuldade. Não pode, você é um filho de Deus, você tem as promessas, você não pode passar por isso. Isso é conversa do inimigo, irmãos. A Bíblia nos diz, não estou fazendo aqui apologia para sofrimento, não, mas a Bíblia nos diz que nós não fomos chamados somente para crer em Cristo, mas também para padecer por Ele. Se Ele padeceu por nós, eu também tenho, se for preciso, eu também devo sofrer por Cristo, pelo Evangelho, pela minha fé. Já viu os nossos irmãos que são perseguidos em várias partes do mundo? Que são mortos, perseguidos igual animais, queimados, as mulheres estrupadas por causa do Evangelho? Tem muito isso aí, irmão. A mídia não mostra, não, mas tem muitos. E é nos dias de hoje, irmãos. Muitos sendo perseguidos por causa do Evangelho. A mídia não mostra isso, não. Oculta. Então, meus irmãos, o inimigo sempre ele vai vir com uma proposta para te tirar do sofrimento. Distorcendo a palavra. Pondo você contra Deus, pondo dúvida no seu coração. Deixa logo de servir a Deus. Por que você contribui nessa obra, dando seu dinheiro para os outros? Por que você faz isso, faz aquilo?
né, em favor do reino de Deus, larga a mão disso, está adiantando, sua vida está cada dia pior. Ele vai usar pessoas, vai distorcer a Bíblia, vai pôr dúvida no seu coração. Assim que ele tentou Jesus. Tentou Jesus. Você vê que quando Jesus estava caminhando para Jerusalém, o diabo usou a boca de Pedro. Jesus falando do sofrimento que ele ia passar, que ele precisava passar pelo Calvário, precisava sofrer, precisava ser cuspido, precisava ser esbofeteado, precisava sofrer na mão ali dos líderes e dos gentios, que são os romanos, porque estava escrito, né? Isso, a Bíblia, a palavra tinha que se cumprir. Aí Pedro chamou Jesus, vem cá, tenha dó de ti mesmo. Olha só o Satanás, como é que ele veio, quer te aliviar do sofrimento. Mas Jesus precisava passar por aquilo. Satanás fala na boca de Pedro, Senhor, tenha dó de ti mesmo. Você não vai passar por isso não. Ô Senhor, não, faz querendo tirar Então, o Satanás propondo um alívio para Jesus, para não, como homem, para não sofrer daquele jeito. Mas Jesus repreendeu Pedro. Repreendeu o Satanás, estava usando a boca de Pedro. Para trás de mim, Satanás, que só pensa nas coisas de homem. Lá no Getsêmani, Jesus sofrendo, como homem ali, chegou a ponto de soar gota de sangue. Mas ele sempre falava, Senhor, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Se for, ele estava dizendo assim, Senhor, Pai, se for possível, tira de mim esse sofrimento. Não deixe que eu passe pela cruz, mas, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é palavra de cristão, irmãos. Tem sofrimento pela frente, eu não vou correr do sofrimento. Seja feito, Senhor, a tua vontade. Seja feito, Pai, a tua vontade, não a minha. Satanás quer que a sua vontade prevaleça. Satanás quer que você realize, entre aspas, né? Ele quer que você realize todos os seus desejos. Porque quando nós realizamos todos os nossos desejos, estamos fora da vontade de Deus, com certeza. Porque somos tendenciosos ao pecado. Então, por isso, irmãos, nesta tarde o Senhor está nos alertando. Satanás, ele nunca vai vir na sua vida, na sua porta, na sua vida, na sua família, e te fazer propostas ruins. Ele vai te fazer propostas boas, que te atraia, mas vai contrariar a vontade de Deus. Olha só como é que é astuto. Ele vai te fazer proposta boas ao seu ponto de vista, mas que contraria a sua fé, que contraria a palavra de Deus. Olha só. Mas aos teus olhos é coisa boa. Igual quando Satanás fez a proposta para Jesus. Não passa que tenha dó de ti mesmo, usando Pedro, irmãos. Usando um homem de Deus. Se não vigiarmos, nós podemos ser boca de Satanás. Usando a boca de Pedro, Senhor, tenha dó de ti mesmo. Você não vai, de modo nenhum, você vai passar na cruz. Era para isso que Jesus veio, irmãos. Foi para passar pela cruz e Pedro, diabo usando a boca de Pedro. Não faz isso não. Não precisa disso não. Tá vendo? Só pensa o diabo, as propostas dele é essa. Por que sofrer por Cristo? Por que deixar o cigarro por causa de Cristo? Por que deixar a bebida? Por que deixar a mentira? Por que deixar essa vida de amaziado? Não. Pode ficar. Tá gostoso. Tá... Por que largar amante? Pra quê? Pode ir na igreja, ter amante. É isso que é o perigo. Porque as propostas do Satanás agradam a nossa carne. Agrada a nossa natureza. E se nós não conhecermos a Bíblia e não formos espirituais, nós vamos aceitar o quê? De mão beijada. É muito boa a proposta. Vai me agradar, vai me satisfazer, vai me fazer bem. Mas, e a vontade de Deus? Como que fica? É a vontade de Deus? Esse princípio que ele te propôs é princípio bíblico? Está dentro da vontade de Deus? Por isso que devemos tomar cuidado. Para terminar. Aí, novamente, o diabo transportou um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória do mundo. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Oferecendo riqueza, oferecendo honra, oferecendo riqueza, coisas boas, glórias para Jesus. Mas Jesus precisava adorar ele. Aí Jesus disse, vai-te, Satanás,
porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos o serviram. Naquele instante que o diabo deixou, os anjos ali trouxe o alimento do céu para Jesus. Olha que maravilha. Trouxe o alimento do céu para Jesus. Então Jesus venceu o diabo pela palavra. O diabo, usando a palavra, distorcendo, tentou iludir Jesus. Perdeu tempo. Mas Jesus precisava de passar por aqui. Mas ele está solto por aí, te tentando você e tentando eu, fazendo propostas para nós. Aqui ele falou para Jesus: porque você está aí, né, nesse deserto, essa pobreza, nessa situação ridícula aí. Ó, se você me adorar, eu te dou o mundo inteiro. Quantas pessoas vendem a alma para o diabo aí, para ser famosos, para, né, ter o nome estampado em jornais, na internet, viajar, ficar famosos? Quantos? Não são poucos, irmãos. É a proposta que ele faz para muitos. Né? Muitos aí entregam a vida para ele, buscam nele esse recurso que Jesus aqui negou. Então, porque aqui ele diz: transportou o diabo a um monte, Jesus, né? O diabo transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, quer dizer, a beleza deles. E diz: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Olha só a proposta que ele fez para Jesus. Sendo que o Pai é o Criador de todas as coisas. Mas aqui, aparentemente, naquele momento de sofrimento que Jesus estava passando, talvez poderia ser interessante. Se fosse um de nós: nossa, diabo, já me dá tudo isso aí, se eu te adorar, rapidinho, a pessoa, se não tem compromisso com a Bíblia, no instante já adora ele. E vai saber se ele vai dar, ele é mentiroso, falso. Então, nós temos que tomar cuidado. Aquilo que nós gostamos, que os nossos olhos gostam, cobiçam, é o que Satanás vai te pôr na sua frente. Para destruir a sua família, destruir a sua casa, o seu ministério, destruir, por fim, a sua vida e a sua salvação. Porque na hora que você vê, você já está embaraçado. Aí é difícil sair. Então tome cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Tome cuidado com as ofertas de Satanás. Tome cuidado, porque ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio desfazer as obras do diabo. Não caia na tentação. Jesus não caiu, ele nos dá o exemplo. Fiquemos firmes e constantes. Jesus preferiu ficar ali sofrendo aquele deserto, com fome, do que aceitar as propostas do diabo. Porque o diabo apareceu para tirar Jesus daquela situação. Veio ofertar coisa boa. Veio propor para Jesus coisas boas. Sair desse deserto. Como um pãozinho quentinho aí. Sair desse sofrimento. Olha, eu te dou esse mundo. É assim que ele faz, irmãos. Por que você está na igreja? Você está sofrendo? Quanto mais você serve a Deus, parece que está piorando. Ele vem com essas propostas. Sai da igreja. Larga de servir a Deus. Larga de ouvir esse irmãozinho aí, ó, esse irmão Euripe aí da internet. Esse irmãozinho não sabe de nada. Por que você está perdendo tempo aí com o irmão Eurípides? Ele não sabe de nada. Está só falando palavra para você renunciar, para você deixar o vício, para você deixar a ser vergonhice. Só isso que ele fala. Não, ouve ele mais não. Vem ouvir esse outro aqui que tudo tá bom. Vem ouvir esse outro que você não precisa fazer nada. Você continua a sua vida, continua uma vida, né, tranquila. Não precisa renunciar a nada. Cuidado, irmãos. Cuidado com as propostas. Cuidado, porque essas propostas, com certeza, lembra lá do Éden? Pode comer a fruta, você não vai morrer não. Pode comer, Deus não vai te matar não. Você vai ser como Deus, as propostas do inimigo é boa. Olha só, você vai ser sabedor como Deus. Deus está escondendo coisas de vocês. A proposta é boa, irmãos. E vai os nossos pais lá e comem. Entrou o pecado no mundo e entrou a morte. Por isso que até hoje, irmão, nós passamos pela morte física. Porque quando Deus nos criou, não tinha morte física. Éramos eternos. Mas agora todos nós, por causa da mentira do diabo, do engano, da tentação do diabo, engano do diabo, a morte entrou, o pecado entrou, o homem foi morto, mas Jesus veio, né, para nos dar vida novamente.
Mas a morte física nós vamos experimentar. Por isso que tantas pessoas estão doentes. Por causa do pecado lá do Éden. Mas Jesus veio restaurar tudo. Jesus veio desfazer a obra do diabo. Então, creia no Senhor. Não dê ouvidos às propostas que te tirem da presença do Senhor. Não dê ouvidos àquilo que vai... Cuidado com aquilo que vai aliviar a sua dor. Cuidado com aquele caminho que é proposto para você que parece tudo mil maravilhas. Cuidado. Cuidado. Vê se tem base bíblica. Vê se o Senhor não condena. Vê se você não está entrando nesse caminho, essa proposta, e isso contradiz a palavra de Deus. Se contradizer a palavra de Deus, se te levar para afastar de Deus, foge que é laço do diabo. Que Deus jamais vai te propor uma coisa que vai te levar para longe dele. Ao contrário, ele vai te propor coisas que vai trazer para perto dele. Amém, meus irmãos? Fica com essa reflexão nesta tarde de segunda-feira. É a palavra que o Senhor nos deu nesse primeiro dia do mês de maio. Uma palavra de reflexão. Cuidado. Cuidado com Satanás. Ele não brinca. Ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Na hora que, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, nós caímos facinho no laço dele. Mas que em nome de Jesus, que possamos ser guardados nesse dia, nesta tarde, em nome de Jesus. Está aqui o caderno de oração, você pode enviar os seus pedidos. Vamos estar anotando e orando por todos vocês que têm nos enviado o pedido. Talvez demore um pouquinho, porque está chegando muito pedido. E talvez nós demoramos um pouquinho, a minha esposa demora um pouquinho para responder. Mas fica tranquilo que ela vai responder todos vocês. Quer algum conselho? Tem alguma dúvida, algum conselho? Pode enviar aí para nós. Está o WhatsApp aí que vamos estar te orientando dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra, o que a Bíblia ensina. Se você quer falar conosco, estou aqui disponível. É só entrar em contato nesse WhatsApp, amém? Que Deus vos abençoe. Vamos fazer a oração da fé então nesta tarde? Crendo no poder do nosso Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui mais uma vez, Pai, para agradecer o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui nesta tarde do primeiro dia de maio de 2023. Até aqui, o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, o Senhor tem nos dado graça. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Eu quero apresentar todos, Senhor, que estão em oração comigo. Falamos aqui uma palavra do perigo, né, que vivemos com um tentador 24 horas nos tentando. Que nós possamos estar atentos. Que nós possamos estar sóbrios, Pai. Que nós possamos, meu Pai, que nós possamos discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Que possamos, meu Pai, ter a mente de Cristo e não cair nas propostas do inimigo. Deus, visita todos os nossos ouvintes, de perto, de longe, abençoa eles, Pai. Guarda o teu filho, guarda a tua filha, livra de todo mal. Senhor, nos dá um mês abençoado, Pai. Que esse mês de maio venha a ser o mês da vitória do teu filho e da tua filha. Senhor, livra-nos, ó Pai, de todo o laço do inimigo. Guarda as famílias, guarda os lares, abençoa os casais, abençoa os filhos, netos, todos os familiares. Guarda, livra de todo mal, abençoa as famílias, Pai. Cubra-nos, ó Senhor Jesus, com as tuas mãos poderosas. Que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre nós. Nos esconda, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Pai, no nome de Jesus, visita os meus irmãos, minhas irmãs, que estão de folga, que estão passeando, que estão trabalhando, todos, Pai. Visita eles, dando graça, livramento e paz. Meu Senhor e nosso Pai, guarda o teu povo, livra de acidente, livra do homem maligno e perverso, livra de toda a armação do inimigo, Pai. Livra o teu povo. Visita os lares, visita as famílias, visita os que estão doentes. Eu repreendo toda dor, toda enfermidade, toda infecção, todo mal nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus, mal saia.
enfermidade saia, dor saia. No nome de Jesus eu expulso todo mal, toda ação maligna. Em nome de Jesus vai embora. Enfermidade, do alto da cabeça às plantas dos pés, desapareça, saia deste corpo. Dor, infecção, câncer, fibromialgia. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo mal, doença degenerativa, pessoas que estão entubadas, pessoas que estão desenganadas pelos médicos, Deus visita, Pai. Que toda enfermidade curva-se diante do Senhor nessa tarde. Receba saúde, receba cura, receba paz, receba alegria, receba gozo no seu coração nesta tarde. Em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego cada pedido, cada nome que está aqui neste caderno, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Faz um milagre na vida dos nossos ouvintes. Aonde esta oração chegar nesta tarde ou noite, que possa haver, Pai, mudança dentro desta casa. Que possa haver uma transformação. Muda o ambiente, Pai. Muda o ambiente dentro desse lar. Pai, esta é a oração que eu faço. E te agradeço, Deus meu, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Toma posse da tua vitória. Toma posse da tua cura. Toma posse do teu milagre. Deus abençoa vocês grandemente. Peço-lhes que vocês compartilhem essa palavra, essa oração, com todos os seus contatos. Faça isso. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Compartilhe. Tenho certeza que Deus vai alcançar mais vida através do seu compartilhamento. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde e noite de segunda-feira. E até a meia-noite, se Jesus permitir. Ficam todos na paz, em nome de Jesus.